Olá, tudo bem? Muito bom dia para vocês. Aqui Fernando falando novamente das tendências. Poxa, agora eu vou fazer uma sequência maior, porque normalmente eu produzo conteúdo de forma mais dividida, sequenciada. Eu vou não me aprofundar tanto, porque eu sou o menino dos relatórios. Sabe aquela persona que eles desenham quando fazem aquele relatório das tendências? Eu adoro saber o que vai acontecer, ou o que está sendo planejado, até para ver o que está se repetindo, várias pessoas, várias fontes diferentes, o que estão dizendo, né? A Deloitte faz muito esses relatórios, LinkedIn faz, o Google, a Apple faz, vem relatório de muito lugar, de muito lugar, muita coisa bacana. Lembra aquele The Future of the World? Tem um monte de relatório incrível, assim. Algumas repetindo o que a gente já sabe, algumas afirmando novas situações. Esse entende até novas nomenclaturas, por isso que eu gosto de compartilhar com vocês, que eu gosto de trazer vocês para o que é novo, né? Para novidade. Não ficar falando aqui chovendo no molhado, como diz, né? Então, a primeira coisa é a identidade ampliada. O que é identidade ampliada? Né? Nossas identidades virtuais se tornaram a expressão de quem somos para o mundo. Então, Instagram, YouTube, LinkedIn, redes sociais em geral, de qualquer pessoa, terão voz e isso vai gerar um impacto profissional para empresas é, decidirem quem está contratando. Bom, isso é a importância maior que a gente tem que dar à nossa imagem. Então, tem uma questão aí muito voltada para a maturidade. O pessoal que acha que a rede social pode falar tudo, essa questão do cancelamento, o hater, começar a escrever besteira na rede social. É, não que não possa colocar a sua vida pessoal, né? Mas cuidado. Eu sou um cara, por exemplo, eu, eu tenho uma coisa ou outra ali de comemoração que eu tenho álcool na rede social, mas não gosto de colocar. Nunca não bebo, de vez em quando eu bebo. Mas tem coisa que não precisa postar, entendeu? É só isso que eu penso. Tem gente que vive nessa esborna que tá posta álcool todo dia, né? E eu acho que tudo bem, cada um, cada um. É só a minha dica aí, como eu faço. A segunda situação que colocaram aqui pro futuro e tal, é a escassez de talentos digitais. Hum? Por quê? Porque, na verdade, cada dia que passa está precisando mais, né, de talentos digitais. Então, à medida que as empresas utilizam mais as tecnologias, mais talentos são necessários. Então, estima-se que nos Estados Unidos apenas 30% das novas posições serão preenchidas. Olha só. Então, a escassez de talentos, a falta de talento, né? Tem muita gente que acha que está sabendo transitar nesse mundo digital, mas na hora de fazer isso de forma profissional, as empresas têm dificuldade. Eu penso que tem uma lacuna. As empresas estão querendo um cara aqui, né? As pessoas, os profissionais que estão preparados estão chegando até aqui e então daqui até onde as pessoas estão preparadas profissionalmente ali, competências, habilidades técnicas e soft skills também até o que o mercado precisa tem essa lacuna. E essa lacuna está difícil de ser preenchida. Por isso que nos Estados Unidos só 30% das novas vagas vão conseguir ser preenchidas. Então tem uma lacuna aí, um gap nesse mercado. Mas olha, já faz uns 10 anos que eu vou dizer para você que todo ano você coloca ali, tá precisando do quê? Cara da TI. É o cara da TI, né? Como diz, tem que saber mexer no computador, meu filho, como diz meu pai, meu avô. O meu ponto é o seguinte, tecnologia é algo que está no nosso dia a dia, está na nossa realidade cada dia mais. Então, se você se especializar em alguma coisa voltada para tecnologia, melhor. Ah, mas eu sou professor, porque eu sou professor. Mas hoje um professor tem que saber editar um vídeo, saber fazer uma postagem com um design mais bem feito na rede social, tem que saber fazer uma aula com elementos didáticos, tecnológicos. Então, não dá para ser só professor, palestrante, aquele que vai lá e dá uma aula expositiva muito bem dada, com uma oratória incrível. Isso é bom, sim, é muito bom, mas é preciso que haja um pouco mais de habilidade tecnológica ali para poder fazer essa mesma aula diante de uma tela, para conseguir falar diante de um vídeo com clareza, com assertividade, para conseguir usar elementos digitais de interação, enfim.
para qualquer profissão, tecnologia é importantíssima. E está escasso. Então, fica a dica aí. Bom, a terceira tendência coloca aqui um novo RH para uma nova era. Já há algum tempo, né, o RH vem se transformando, e esse RH do século XXI tem várias nomenclaturas, né? RH ágil, tem também uma outra nomenclatura voltada para o século XXI, que foi muito falada sobre o People Analytics, né? Eu lembro que ainda quando eu trabalhava com recursos humanos, já um dos fornecedores tentava nos oferecer uma ferramenta que seria quase uma rede social corporativa, mas voltada só para os líderes fazerem a captação de um grande banco de dados de elementos chaves, mas não oficiais, características daqueles profissionais. Por exemplo, se você lida com uma pessoa que ela tem filhos tal, e os filhos tudo na escola tal, tem dados que eles soltam no cafezinho, por exemplo, que não está lá na ficha do empregado, ou na ficha, né? Não está lá no cadastro do empregado. Então, esses elementos são adicionados pelos líderes. Ah, esse cara é assim, esse cara é assado, ele gosta mais disso, mais daquilo. São características, porque às vezes muda a liderança e quando você vai saber, tem ali um histórico dessa pessoa, não só de comportamento, não é para punir, é para lidar, para você conseguir lidar com situações mais humanas dessa pessoa, entendeu? Com coisas particulares e tratar, personalizar esse empregado. Empresas que estão aplicando employer branding estão fazendo isso com excelência. Não são muitas, mas tem muitas já com o olhar voltado para isso. Porque se o colaborador interno ou profissional, empregado, não importa a nomenclatura, o talento, se ele estiver sendo bem tratado, se ele estiver feliz, ele vai tratar muito bem o cliente externo. Então, comece por dentro. Isso é, na minha opinião, de profissional de RH. Mas para mim começa por dentro. E aí na evolução do RH, o que diz aqui no relatório é: CEOs e executivos sabem que apenas conseguirão realizar as transformações em seus modelos de negócio e na sua forma de operar através das pessoas. Por isso, empresas com visão de futuro precisarão mudar o RH, que serão verdadeiros. Então, um novo tipo de atuação desse profissional será exigida para participar dos RHs do século XXI. Aqui choveu um pouco no molhado, nada muito novo, né? Conhecimento instantâneo, isso sim. Estamos educando o nosso cérebro e estimulando superficiais. Estímulos superficiais de poucos segundos. Fast learning, né? A gente fala que é a aprendizagem do dedão, né? João Vianney já dizia isso, né? As pessoas estão aqui, aprendizagem do dedão porque está aqui no celular o tempo todo. Bom, eu penso que sim, isso é uma tendência de conhecimento instantâneo. Se alguém fala alguma coisa que eu não sei, eu já anoto e vou buscar no minuto seguinte, quando eu posso. Eu tenho esse meu banco de anotações, que eu gosto. Instagram, lives, imagens, stories, isso todo dia tem. Tanto que eu fiz uma limpa no meu... Mas isso é muito voltado para o minimalismo, que é uma coisa muito mais minha. Uma limpa no meu... nas pessoas que eu sigo, que eu comecei a questionar por que eu tô seguindo, assim. No começo foi muito por estética, então comecei a tirar, limpar, assim, o meu feed, comecei a deixar ali apenas quem eu realmente conhecia, ou pessoas que realmente me interessam. Então, stories, posts curtos, imagens, lives, Instagram, audiolivros, podcast, para mim o futuro do conhecimento. Podcast. Galera, se você não ouve podcast e nem sabe o que é, vai se informar. Que é a melhor forma de você aprender hoje, na atualidade, podcast. E eu trabalho com educação. Podcast. Eu vou falar de novo, só mais uma vez. Podcast é o futuro. Tranquilamente falo isso de olho fechado. Podcast. Procura aí, vê o que é. Baixa, você deve ter um aplicativo de streaming no seu celular. Vai atrás que tem muita coisa para você aprender através dessa ferramenta. Bom, quinta tendência. Organizações tornando-se edtechs. Sim. Lá atrás, quando o MEC liberou o EAD para todas as instituições com CNPJ, instituições, empresas, em 2017, o Temer fez isso, presidente do Brasil na época, eu já tive
esse estalo. Eu falei, poxa, se qualquer, só precisa do CNPJ e postar os relatórios para fazer um polo EAD, todas as empresas podem ser. Então hoje tem muitas empresas cadastradas no MEC como faculdades. É que não são divulgadas porque elas não têm o interesse de captar vários alunos e bater meta de aluno. Ela tem o interesse de formar seus próprios empregados oficialmente dentro da própria empresa, com os próprios profissionais sendo professores. Olha que incrível. E isso não é só uma tendência, isso é uma sacada. A empresa que teve essa sacada, imagina, aqui mesmo na faculdade tem, aqui mesmo na automobilística tem um curso de engenharia. Você vai fazer engenharia, a engenharia mesmo, aquela oficial do MEC, com os engenheiros aqui da empresa. Olha que maluco isso. Então, é uma baita sacada. Então, essa questão das próprias organizações serem edtechs, isso não é de hoje, já é uma transformação que está vindo devagarzinho, mas crescente. Isso sim, para mim é uma baita sacada. Assim. É a questão da universidade corporativa tirando um pouco a raiz da corporação, sabe? Entrando mais na academia. E eu acho que a união das duas coisas, né, a academia com o mercado, né, com a corporação, isso sim é incrível. Quando eu estive na Finlândia, por exemplo, o último estágio do curso de engenharia era dentro da empresa, mas não era só estágio igual aqui, aqui tem estágio também. Mas não, a aula era na empresa, tinha uma sala de aula na empresa, entendeu? O aluno não vai para a faculdade, ele vai para a empresa, ter aula dentro da empresa. E o case real é o problema real da empresa. Então, assim, é um estágio, lógico, mas um formato muito mais vivencial, né? On job, né? Ali dentro do problema. Então, com certeza, muito mais eficiente. Finlândia. Então, outra tendência sexta aqui, das 9 às 6 para 3-2-2. O trabalho híbrido. Trabalho híbrido, a gente fala de ensino híbrido, né? Trabalho híbrido. Por quê? Porque depois que da pandemia, o horário de trabalho é importante, né? Já muitas empresas já trabalham por metas, mas era muito voltado ao cargo. Tirando atendimento, tem muitas situações da produção que precisam ter o horário ali, o começo e o fim, mas muitas outras empresas estão nessa pegada de ou trabalho por meta, ou você precisa entregar X coisas, ou você tem uma flexibilidade gigantesca, principalmente agora. Muitos profissionais trabalhando em casa, então a tradicional carga horária das 9 às 18 meio que foi substituída por um formato 3-2-2, né? 3 dias de trabalho presencial, 3 dias no escritório, 2 dias remoto, então tem uma flexibilidade agora tão grande, a vastidão da quantidade de opções que tem hoje no mercado de trabalho, que já não dá mais para saber, né? É muito da empresa, qual empresa vai trabalhar. É assim, eu sei, tipo, tem empresa que tirou todos o físico, ficou totalmente online e manda computador para sua casa, paga a internet para você como benefício, enfim, você simplesmente vai na sua casa em algum lugar, tem que fazer as tarefas e metas e desafios da empresa. Liderança 360, eles serão essenciais nos novos formatos de organizações mais horizontais colaborativas. Bom, isso também já estava no fórum de 2016, eu acho, no relatório que falava sobre globalização, que você pode liderar de qualquer lugar. Então, já é uma coisa que não é tão nova também. Mas caramba, eu tô aqui falando das tendências e tô. É porque, como pra mim, como eu falei, eu não gosto de chover no molhado, eu gosto de coisas novas. E o relatório acabou de chegar. Do relatório, depois eu coloco a fonte bonitinho pra vocês aí. Mas o ponto pra mim é assim: eu comento sobre o que eu já conheço, eu comento o que eu não conheço, eu coloco, olha que novidade, que legal. Essa liderança 360, que os líderes têm que ser mais colaborativos, que o downsizing já vem faz tempo, que essa hierarquização já meio que acabou. É um trabalho muito mais voltado para o atingimento das metas do que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse negócio do líder achar que ele não põe a mão na massa já acabou faz um tempo. Agora só vai reforçar mais um pouco. Bom, o oitavo
Oitava situação aqui que ele colocou, que é uma era de novas carreiras. 1 bilhão de novos empregos. Isso sim, né? Mas pensando também no digital, meu Deus, muita coisa. Mas pensando no que a gente já vinha vindo lá atrás, falando sobre essas novas carreiras, muitas também desapareceram ou estão diminuindo, né? Tudo que é braçal, tudo que a máquina pode substituir, né? Falando de inteligência artificial, indústria 4.0, com a transformação digital, indústria 4.0, muitos empregos acabaram, mas muitos novos formaram, voltados para a tecnologia. Esse aqui faz um link lá com lá atrás. Então, essa é uma conclusão de um estudo interessante realizado pelo Fórum Econômico Mundial com os dados LinkedIn e Coursera. Olha a correlação legal, hein? Coursera, cursos do mundo, LinkedIn, rede social da Microsoft gigantesca, né? Só de profissionais, então eu adoro o LinkedIn também. Depois me segue lá no LinkedIn. Então, serão atividades distribuídas em áreas relacionadas às necessidades que teremos como sociedade, como sociedade, né? Saúde, vendas, marketing de conteúdo, pois só esse aí que eu tenho visto na internet é um absurdo. Tem 500 mil novos profissionais aí que eu tenho até dificuldade de falar os nomes. Dados, ciência de dados, inteligência artificial, engenharia e cloud computing, pessoas e cultura, desenvolvimento de produtos e atividades relacionadas à economia verde. Então, o Fórum Econômico Mundial, quando a gente fala de emprego, sempre voltou muito para essa questão da tecnologia substituindo os empregos e tal. O que eu coloco aqui? Eu coloco que a sociedade 5.0 ela tem uma questão muito mais focada e voltada para a sustentabilidade. Então, a gente está pensando aqui em ciência de dados e tal, mas está vindo uma outra pegada humanizada, que recentemente também saiu o cara que criou a internet, a www, World Wide Web. I don't remember. Mas o cara que criou a rede social www, ele criou pensando em ciência de dados sim, mas não desse jeito que está acontecendo, com o GAFAM cuidando de tudo. O que é o GAFAM? Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Então, são as empresas mais importantes, né? A Tesla também, mas meu ponto é a questão dos dados das pessoas não tá com a Tesla, né? Tá com essas primeiras que eu falei do GAFAM. E o outro ponto interessante é que tá tudo aberto. Você lembra de todos os e-mails que você cadastrou nas listas, no site você já entrou? Todo mundo sabe. Todo mundo, essas primeiras, eles têm acesso, eles trabalham isso para entender seu comportamento, para te oferecer produtos, serviços, enfim, e vender isso para outras instituições. Então eles fazem dinheiro sem você nem estar gastando, só de a gente estar usando aqui as redes sociais. Então isso é algo que não estava no planejamento do cara que criou a web, né? Tanto que ele deu uma entrevista dizendo que ele está criando uma nova web que é mais segura. Uma nova web que a gente tem mais decisão sobre os nossos dados. Por exemplo, recentemente, agora nas redes sociais, o WhatsApp de novo disse que vai pegar os dados e vai trabalhá-los, não os que a gente troca na rede, mas os dados das pessoas que têm o aplicativo no celular. Então, se você tem o WhatsApp, tanto que tem uma migração gigantesca do WhatsApp para o Telegram, mas é mais um negócio, mais uma coisa, então não vai acontecer dessa forma massiva. A gente fala de 3 milhões de pessoas já migraram, mas parece que 3 milhões de pessoas. Falando no mundo não é tanta coisa, entendeu? Mas tem lá seu impacto para quem tá pro Telegram, né, que aumentou 3 milhões. Mas eu não vejo isso como, nossa, meu Deus, vai falir o WhatsApp. Não. Vai diminuir um pouco e olha lá. Quem é muito ligado nisso e tal. Você vai deixar de usar seu WhatsApp? Não vai. Então eu penso que tem que ter mais sanções. A Europa e a Califórnia já estão entrando com essas sanções por conta da privacidade, mas o resto do mundo não está. Então esse resto do mundo, incluindo o Brasil, não está preocupado com isso. Então pode até estar, mas não está tomando nenhuma atitude, então seremos reféns disso, porque
pessoal não vai deixar de usar o serviço porque vai ficar com meus dados. Né? Eles não, a gente, eu também, a gente não consegue medir as consequências disso. Mas eu penso que a longo prazo isso vai se organizar. Bom, o nono aqui, a situação que eles colocam como tendência é empresas catalisadoras de transformações. 9 bilhões de habitantes no mundo até 2030, mudanças climáticas, pandemia, empresas mais conscientes, diversas, sustentáveis, tá aí, sociedade 5.0. Veremos nos próximos anos as empresas atuando ativamente para a aceleração e transformações, superando desafios como sociedade. Tem um grande professor, amigo meu, Gabriel Cardoso, ele fala que o futuro é o empreendedorismo social, né? Esse que você pode até empreender, mas pensando no impacto social que vai ter essa empresa. Se não for ter impacto social nenhuma, nem empreenda. Eu acho incrível essa visão, assim. Eu também não tinha esse ponto de vista. Eu olhava sempre do ponto do lucro, que ele é um bom administrador, né? Um bom ponto do lucro. A empresa nasce para ter lucro. Não. Agora nasce para ter algum impacto na sociedade. Né? Então, se você está pensando em montar uma empresa, aí, qual é o impacto que ela vai ter na sociedade, além de emprego e lucro? Né? O que ela vai realmente ajudar? Se a empresa precisa ter essa empresa, vai ser necessária mesmo? Então, todos esses questionamentos têm que ser pensados ali. Então, essa catalisação de transformações vai produzir mudanças impactantes, indo além dos balanços financeiros e do retorno para os acionistas. Foi o que eu acabei de falar. Mas tudo isso, se vocês procurarem na internet Sociedade 5.0, vocês também vão ver muito sobre isso. Essa fuga do dinheiro. Porque o dinheiro vai acontecer de qualquer jeito, né? Eles estão querendo procurar outros propósitos além do lucro para justificar a existência do serviço das empresas, enfim. Eu acho interessante, pelo menos ter esse olhar, né? Observadores de tendências, estar atento aos sinais futuros, permitir a criação de novos produtos, serviços e até profissões. Assim, esse olhar criativo, esse olhar Steve Jobs, né? Keep foolish, né? Continue com um olhar tolo, com um olhar inocente, com olhar de principiante, né? Ou de criança. Muitos falam olhar de criança, que quer aprender, né? Juntando aí o Long Life Learning, então é sempre curioso, entendendo, experimentando, testando, errando e aprendendo com um erro, para não errar novamente, mudar a rota rapidamente. Né? Todas essas metodologias ágeis que surgiram aí, é importante também. Quem não conhece, procura também na internet Manifesto Ágil, vocês vão ver do que eu estou falando. Começou com tecnologia, mas foi para educação, foi para RH, foi para várias outras frentes. Tudo ágil hoje, né? Quando eu falo ágil, é menos burocrático. Tem vários livros também que falam sobre isso, livros incríveis. E sobre a fonte, como eu falei que no final eu ia falar da fonte, a fonte é o Futuro SA, www.futurosa.com.br, se quiser pesquisar melhor, tá lá. Tem esse relatório lá também, várias outras informações. Um forte abraço a todos e um feliz 2021.